Foi sofrido? Foi. Precisava? Não, mas deu tudo certo e o sonho do Hexa continua vivo. Brasil 2, Japão 1, uma virada emocionante, vitória gigante, vitória que vai ser lembrada assim caso o Brasil seja Hexa campeão. Eu esperava um jogo tão difícil e tão sofrido assim? Cara, eu confesso que não. Pra quem viu meu vídeo aqui de prévia, quando saiu o adversário do Brasil, no caso o Japão, eu esperava um Japão muito mais ofensivo, destemido, e por isso mesmo eu achava que o Brasil não ia ter muitas dificuldades, porque o Japão não ia ficar fechado lá atrás e o Brasil teria campo para correr. Mas o que vimos em campo foi exatamente o contrário. Um Japão com medo, que dentro da proposta do jogo pareceu acertada, porque quase o Japão leva para prorrogação. Um Japão bem mais fechado, bem menos aventureiro, podemos dizer assim, bem menos confiante nas próprias ideias, chamando o Brasil e, cara, falando assim, Brasil, toma a bola, eu vou ficar me fechando e em qualquer bobeada tua, eu vou te ferir. E foi exatamente isso que aconteceu. Mas primeiro vamos falar da escalação. Pela primeira vez nessa era Ancelotti, o treinador italiano repetiu uma escalação. A mesma escalação que o Brasil entrou contra o jogo da Escócia, ele entrou contra o Japão. Alisson no gol, Magalhães e Marquinhos da dupla de zaga, Danilo e o Douglas Santos, o trio de meio campo, Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, e lá na frente, o Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Como eu disse, o Japão no primeiro tempo abdicou da posse de bola e falou assim, Brasil, eu não vou dar espaço nenhum. Tenta aí e você não vai conseguir. E realmente o Brasil não estava conseguindo arrumar absolutamente nada. Muito difícil. Os chutes que o Brasil deu foi aquele chute muito assim, para criar número, para ser estatística, porque assim, perigoso mesmo, nem um pouco. O goleiro do Japão, o Suzuki, não teve dificuldades no primeiro tempo, e é aquilo, o Japão estava esperto para que, em qualquer momento de vacilo do Brasil, ia machucar. E foi exatamente isso que aconteceu, como eu disse. Aos 29 minutos, logo depois da pausa de hidratação, o Danilo, jogador do Flamengo, cruzou uma bola no meio campo, meio desnorteado, meio desnecessário, porque assim, ele tentou o passe pro Bruno Guimarães, ok. Mas mesmo se o jogador japonês não interceptasse o passe, ele erraria, porque ele teria dado no contrapé do Bruno Guimarães. Depois você vê o vídeo aí certinho. Enfim, o jogador Caixo Sano pegou a bola e, cara, foi levando. Foi levando. O Casemiro, muito lento na jogada, não conseguiu acompanhar o jogador e não pôde matar a jogada porque já tinha levado um cartão amarelo muito cedo. Aí ele foi levando, o Gabriel Magalhães não interceptou, não foi pra cima, ele foi meio que levando, e o Sano, sem muitas dificuldades, pôde escolher o canto, tirou do Alisson e fez 1-0, um gol que lembrou muito o gol do De Bruyne, né? Um chute cruzado, sem chance pro Alisson, fez 1-0, daí começou aquele trauma. E não foi falha do Alisson, tá? Eu entendo quando o Alisson falha, por exemplo, contra o Marrocos, eu falei que ele falhou, mas, cara, não tem muito o que fazer. Você pode até vir naquela tese de, o Courtois pegava. Tá, poderia pegar porque ele era um goleiro maior, uma envergadura maior, mas o cara colocou muito no canto, então assim, o Alisson nessa jogada não teve culpa. Quem teve culpa mesmo foi o sistema defensivo. Danilo cruzando a bola, o Casemiro não conseguindo acompanhar, muito lento, Magalhães não indo para o combate em vez de ficar esperando. O sistema defensivo do Brasil foi muito mal nesse lance e aconteceu o que a gente não poderia acontecer, né? Que foi o Japão fazer 1-0. Porque se o Japão já estava fechado com 0-0, imagina com 1-0, com a vantagem no placar. Aí era assim, um abraço pro Caeteiro. Ia se fechar e o Brasil ia ter muita dificuldade. E depois disso, o psicológico do Brasil parece que começou a pesar. Começou a vir a lembrança da Croácia, da Bélgica. A gente pensando, mais uma vez a gente vai ser eliminado por uma seleção com pouca expressão no futebol. E daí o Brasil começou a bater cabeça. E daí o final do primeiro tempo foi horroroso. O Brasil assim não estava acertando nada. O jogador dando encontrão com o Paquetá, assim, realmente nada. Parecia que o Brasil realmente ia deixar esse Hexa escapar mais uma vez com um adversário muito inferior tecnicamente. Porém, a gente tem um senhor treinador no nosso banco de reservas, que é o Carlo Ancelotti. É para esses momentos que a gente contratou ele, para mudar a partida. E daí o Brasil foi pro intervalo, respirou um pouco, o Ancelotti fez as mudanças, tirou o Paquetá e colocou o Endrick. Eu não sei se ele tiraria o Paquetá se não fosse forçado por lesão, porque o Paquetá saiu lesionado. Preocupa o próximo jogo e eu acho que ele não vai voltar a tempo do jogo contra a Noruega ou Costa do Marfim. Mas enfim, tirou o Paquetá e colocou o Endrick. Daí ficou na linha de 4 ali atrás o Bruno Guimarães e o Casemiro no meio campo e uma linha de 4 lá na frente, né? Com o Matheus Cunha voltando um pouco mais, o Endrick, o Vini e o Ryan. E depois disso, o Brasil realmente foi muito superior. O Japão realmente não fez nada. O Japão não fez muita coisa na partida, tá bom? Teve o gol e depois disso o Alisson trabalhou muito pouco. Mas daí o Brasil, ele
transformou a posse de bola, que já era alta no primeiro tempo, em realmente chances efetivas, em pressão. E ele estava fazendo por merecer o gol de empate. O goleiro Suzuki fez uma defesaça numa bola de cabeça do Guimarães. Teve um lance inacreditável que parecia que realmente não era o nosso dia. O zagueiro tirou em cima da linha, voltou no goleiro do Japão, em vez de bater e morrer pro fundo da rede, saiu. Depois o zagueiro tirou de novo, enfim. A gente tava naquela apreensão, tipo, o Brasil pressionando, parecia que esse é o gol, mas parecia ao mesmo tempo que não ia, que a gente não tava com muita sorte. Mas a maré hoje foi diferente do que a Croácia, foi diferente do que da Bélgica, porque aos 56 minutos, Vini Júnior foi levando, encontrou o Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, não foi meio campista não, mas ele agiu como meio campista, cruzou a bola para dentro da área, um cruzamento perfeito para ele. Casemiro, se redimindo da falha, né, no primeiro gol. Muita gente criticou ele pelo, talvez, peso, não sei, óbvio que não, mas pela lentidão na jogada. Muita gente xingou o Casemiro, inclusive eu, e eu peço perdão ao Casemiro. Ele tava lá para cabecear, vencendo o goleiro Suzuki e fazendo 1-1. Cara, se tinha um momento pro Brasil fazer o gol, era ali. E se tinha um momento pro Brasil virar o jogo, era ali, porque a pressão continuou. E, cara, o Brasil quase fez um gol antológico com o Vinícius Júnior. Canetinha, ele foi levando, ninguém parou, 2 cortes, biquinho. Aí o Suzuki pegou e a bola bateu na trave. Cara, se o Vini fizesse esse gol, era papo dele ser presidente do Brasil. Era pra acabar mesmo. Era o momento do Brasil virar. E por isso que eu fiquei tão triste por não ter saído esse gol. Porque depois disso o Japão conseguiu dar uma aferecida na partida, deu uma diminuída no ritmo. O Japão respirou e o Brasil parou com aquela pressão incessante. E daí ficou aquele marasmo, poucas chances, o Brasil continuou tentando, mas daí sim o Japão se organizou e não estava mais concedendo tantas chances assim. Ao contrário, teve uma chance ou outra, mas assim, ainda muito pouco. O Ancelotti foi colocando Gabriel Martinelli, tinha colocado o Endrick, só essas 2 substituições. Depois as outras foram o Fabinho aos 91, forçado também por uma lesão do Casemiro, que também preocupa, e também o Danilo Santos aos 97 para segurar a partida. Enfim, parecia que realmente teríamos uma prorrogação, porque, como eu disse, o Japão conseguiu diminuir o ritmo da partida e o Brasil, de novo, estava encontrando dificuldades. Ah, o Neymar entrou? Não. Porque, ao contrário do que muita gente pensou, o Neymar não tem condição de jogar esses jogos muito pegados ainda, infelizmente. O Neymar não vai conseguir entrar nesse mata-mata se o jogo tiver pegado. Não sei o próximo, mas nesse era quase impossível, então o Neymar não entrou. O Brasil tinha que se virar com o que tinha, e se virou. Aos 96 minutos, contrariando todas as expectativas, o primeiro gol saiu aos 56, o outro aos 96 e a gente tá indo em busca da 6ª estrela. Para aqueles supersticiosos, tá aí uma informação legal. Enfim, aos 96 minutos, o Japão perdeu uma bola pressionado pelo Ryan e pelo Endrick. Essa pressão alta exercida no Japão ia ser uma das armas pro Brasil e realmente foi. O Japão entrega muita bola sim e entregou. Acharam o Bruno Guimarães, que mais uma vez jogou muita bola o Guimarães. Muito boa Copa do Bruno Guimarães, que achou o Gabriel Martinelli. Que o Martinelli esse que já tinha feito gol na seleção japonesa, naquele amistoso, né, na última vez que nos encontramos, do 3-2 pro Japão, mas dessa vez foi o gol da vitória. Tirou do goleiro Suzuki, que nada pôde fazer. Vencemos finalmente o goleiro do Japão, fazendo 2-1. Cara, que alívio, que sufoco. Mas a seleção brasileira está classificada para as 8ª de finais da Copa do Mundo. Um gol do predestinado Gabriel Martinelli. Eu critiquei a convocação do Martinelli aqui. Convocaria o João Pedro, por exemplo. Não sou o maior fã do Martinelli. Mas, cara, ele decidiu. E tem meu respeito completamente. 2-1 Brasil classificado. E agora esperaremos, aguardaremos. Quem iremos pegar? Costa do Marfim ou Noruega? Meu palpite eu já dei naquele vídeo do mata-mata, né, das prévias. Eu acho que pegaremos os noruegueses. Mas querendo ou não, qualquer um dos dois é um jogo complicado. Tanto Noruega como Costa do Marfim são 2 boas seleções e o Brasil tem que ficar esperto. É nesse domingo, 5 horas da tarde. Não perca. Porque o sonho do Hexa passa por esse jogo. Cara, e aquilo? O primeiro tempo foi muito ruim. O Brasil perdeu a cabeça, principalmente depois do primeiro gol. Não entendi aquilo, sofrer tanto psicologicamente. O Japão armou o jogo num jogo que a gente não esperava. Um jogo mais defensivo. Eu não quero culpar, por exemplo, o Danilo. Ia ser muito triste o Danilo sair como vilão, porque a Copa do Danilo não é ruim, ela é boa. Por exemplo, o Ibanez fez uma péssima Copa do Mundo naquele primeiro jogo. Danilo entrou, assumiu a titularidade. Então você falar assim, por que convocar o Danilo, um jogador de 40 anos, jogador do Flamengo? Cara, eu acho que ia ser muito oportunista, porque a Copa do Danilo foi boa. Mas graças à raiva que muita gente tem pro Flamengo, iria colocar toda a culpa nele. O Casemiro, a Copa do Casemiro não é tão ruim assim.
primeiro jogo foi ruim, os 2 últimos jogos não. Esse jogo ele conseguiu se redimir, por exemplo, mas realmente assim, a questão da lentidão às vezes pega. Vamos ver contra a Noruega ou contra a Costa do Marfim, que provavelmente vai ter que ser o Fabinho, vamos ver se realmente ele tem o nível necessário para ser um substituto. Eu acho que tem, particularmente, eu acho que o Fabinho vai jogar muito bem. Paquetá, por exemplo, não fez um bom jogo agora, mas estava fazendo uma boa Copa, tirando o primeiro jogo também, que nada deu certo na seleção. Contra o Haiti, contra a Escócia, o Paquetá foi bem. Então, assim, caso o Brasil fosse eliminado, seria muito triste ver esses jogadores servindo como isca. O próprio Alisson, por exemplo, tá fazendo uma boa Copa, e por não ter defendido essa, que foi muito no canto, ele é ser isca mais uma vez. Então, assim, que bom que o Brasil conseguiu essa virada. Pra ganhar confiança e tomara que o próximo jogo seja mais tranquilo, porque, pelo amor de Deus, se ficar sofrendo assim toda hora, é sacanagem. E pro Japão, mais uma vez, ele sente o peso da Copa, né? Foi assim em 18, abriu 2-0 contra a Bélgica, ele levou o 3-2. Inclusive, esse confronto Brasil-Japão já estava sendo programado há muito tempo, porque se o Japão não tivesse levado a virada para a Bélgica, seria Japão e Brasil nas quartas. Em 22, o Brasil saiu na frente da Croácia, levou o empate nos pênaltis, perdeu. Se não tivesse perdido, era Brasil-Japão, não Brasil-Croácia. E finalmente tivemos o encontro, o Brasil e o Japão mais uma vez sucumbiu. Sentiu a pressão de uma Copa do Mundo e está eliminado. O projeto do Japão é grandioso. Eu acho que eles vão conseguir alguma coisa grande daqui a um tempo. Não agora. Mas, cara, de olho na seleção japonesa que tem tudo para um dia conseguir finalmente essa primeira vitória em mata-mata. Sorte a nossa que não foi contra a gente. Porque ia ser muito triste. Ser eliminado pro Japão ia ser muito triste. E eu também ia ficar muito triste, né? Porque meu título do vídeo de prévia pro Japão era: se perder do Japão, pelo amor de Deus, né? E que bom que não perdemos, mas foi sofrido. É para ficar atento, principalmente em questões psicológicas e saber trabalhar contra equipes fechadas, porque o Brasil, cara, tem que repetir o que fez na segunda etapa, entrar com aquela volúpia, com aquela confiança que vai dar certo. O Brasil perde muito, o Brasil sai inferior a muito poucas seleções nessa Copa. E até chegar nesses momentos, o Brasil ainda tem uma caminhada por aí. Mas, cara, que bom que venceu, fico feliz e vamos em busca desse Hexa. Não vamos abaixar a cabeça que esse ano de 2026 tem que ser nosso. Comenta aí o que você achou do jogo, se você sofreu, aonde você estava vendo o jogo, quais foram suas reações. Se você gostou do vídeo, cara, peço seu comentário, seu like, compartilhamento. Até o próximo. Falou e fui.